irmãos, bem-vindos de volta para o seu momento de paz. Damos graças ao nosso Deus por estarmos mais uma vez de volta e antes de nós entrarmos para o nosso devocional de hoje, convido a todos a fazermos uma breve oração. Pai eterno que estás no céu, te agradecemos pela dádiva da vida. Obrigado, Senhor, pela tua proteção, pelo teu cuidado e por tudo quanto o Senhor fez por nós até o presente momento. Esteja com cada um dos teus filhos, nos dê entendimento da tua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, antes de nós darmos sequência ao nosso devocional de hoje, gostaríamos de fazer algum esclarecimento em relação à situação que nós estamos atravessando. Bem, nós não tivemos o nosso devocional porque, infelizmente, durante 2 dias tivemos que estar a resolver, né? Ontem não tivemos também, porque estamos a resolver o problema de um ataque hacker que nós sofremos. Foi hackeada a nossa página do Facebook e também os nossos e-mails. Então foi necessário um trabalho muito árduo para podermos resgatar de volta o nosso e-mail, o nosso canal, e na graça de Deus já temos tudo resolvido. Então, com isso na frente, significa dizer que, segundo a providência divina, estaremos dando continuidade com o nosso projeto. E desde já também peço que a todos os queridos irmãos estejam orando, não só pelo nosso canal, né, para que possamos continuamente estarmos a produzir conteúdos para o nosso enriquecimento espiritual, mas também peço que os irmãos orem pela minha saúde física, porque na graça do Eterno temos estado a melhorar, mas ainda não estamos recuperados a 100%. Mas ainda assim, prossigamos em frente. Bem, sem mais delongas, vamos para o nosso devocional de hoje, que tem como tema: quem receberá o selo de Deus? Quem receberá o selo? O texto de ler está em Apocalipse, capítulo 14, verso 5, que diz: E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Este texto é uma referência aos 144.000 que João vê que foram selados nas suas testas, foram selados com o selo de Deus vivo. E João então vai dizer que esta classe de pessoas que são seladas, conhecido como os 144.000, eles têm uma característica. E essa característica é descrita aqui, que em suas bocas não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Em outras palavras, Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O princípio do reino de Deus é baseado na verdade, porque Cristo é a verdade, Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a lei de Deus é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. Então, isto quer dizer que aqueles que são contados dentre os selados são aqueles que eles professam uma fé verdadeira, que na sua boca não saem mensagens enganosas, mas aquela que é a verdade pura escrita na palavra de Deus. O selo de Deus vivo só será colocado sobre os que possuem uma semelhança com Cristo no caráter. Por isso é que a descrição do Apocalipse fala do selo estar na testa dos 144.000, e em contraste temos aqueles que recebem a marca da besta na testa. Então nós vemos que o selo de Deus será colocado sobre os que possuem um caráter semelhante ao de Cristo. Como a cera recebe a impressão do sinete, assim deve a alma receber a impressão do Espírito de Deus e reter a imagem de Cristo. Vocês lembram de Colossenses capítulo 1, verso 27? Cristo em nós é a esperança da glória. E Paulo diz em Coríntios capítulo 3, verso 15 em diante, que refletindo como um espelho somos transformados de glória em glória até atingirmos a sua imagem. É mediante a contemplação de Cristo, através do Espírito Santo em nós, que nós então retemos a imagem de Cristo em nós. Muitos não receberão o selo de Deus, porque não guardam os seus mandamentos, nem produzem os frutos de justiça. Lembrando que a palavra do Senhor nos diz que
O sábado é o sinal entre Deus e seu povo. E nós aprendemos que aqueles que são santificados são aqueles que guardam os mandamentos. Porque nós aprendemos que o Senhor diz na sua palavra, em Ezequiel 20, verso 12 e o verso 20, santificareis os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Em outro texto fala que nós devemos santificar o sábado porque é um sinal entre nós e Deus, porque Ele é o Deus que nos santifica. Então, logo a santificação está conectada à guarda do sábado. E nós sabemos que o sábado, o mandamento do sábado, é parte dos 10 mandamentos da lei de Deus. Então, logo, nós começamos a compreender que muitos não receberão o selo de Deus porque eles não guardam os mandamentos. Agora, talvez alguém se perguntará, bom, mas nós adventistas do sétimo dia guardamos os mandamentos. A realidade é que no devocional de ontem tem um aspecto que chamou a atenção o seguinte, que nem todos que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há mesmo entre os que ensinam a verdade aos outros que não receberão na testa o selo de Deus. Por que é que muitos que guardam o sábado, infelizmente, não serão selados? Porque, infelizmente, serão achados em falta pelo facto de a luz estar sobre ele, a verdade estar em suas mãos, mas não viverem em conformidade e em harmonia com o mandamento do sábado no espírito e na letra. A grande multidão dos cristãos professos reparará com amargo desapontamento no dia de Deus. Eles não têm na testa o selo do Deus vivo. Sendo mornos e indiferentes, eles desonram muito mais a Deus do que os descrentes confessam. Então, por que muitos não serão selados? Por que muitos não terão o selo do Deus vivo? Porque, infelizmente, muitos de nós ainda permanecemos na condição de mornos. E o que é ser um cristão morno? É achar que você está bem quando na realidade você carece de Cristo na vida. É achar que não tem nada em falta, que tudo está bem, mas quando Cristo olha para você, quando Cristo olha para mim, Ele diz, não sabes que tu és um pobre, cego, miserável, desgraçado, cego e nu? A Laodiceia, ela jacta-se do conhecimento dos privilégios que tem. E o mesmo se vê hoje. Quantas vezes nós não batemos no peito como aquele fariseu que dizia ao publicano que orava ao lado, este é um pecador, e nós nos achamos que somos o povo da verdade, o povo da Bíblia, mas ao olharmos para as nossas ações, as nossas obras e o que temos estado a praticar nesses últimos dias, temos desonrado grandemente ao Senhor, pior do que os professos descrentes. Tateiam nas trevas quando podiam estar andando na luz meridiana da palavra de Deus, sob orientação de alguém que nunca erra. Infelizmente, essa tem sido a realidade do povo de Deus nos últimos dias. Tateamos nas trevas quando deveríamos andar na luz meridiana da palavra de Deus. Mas, infelizmente, essa é a nossa realidade. Aqueles a quem o Cordeiro guiará para a fonte das águas vivas e cujos olhos enxugará toda lágrima, serão os que agora recebem o conhecimento e a compreensão revelada na Bíblia, a palavra de Deus. Não devemos imitar nenhum ser humano. Não há nenhum ser humano que seja suficiente sábio para ser nosso critério. Devemos olhar para o homem Cristo Jesus, o qual é completo na perfeição da justiça e santidade. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o homem exemplar. Sua experiência é a medida da experiência que devemos obter. Seu caráter é nosso modelo. Então, somente aqueles que buscam o modelo, aqueles que buscam o caráter de Cristo, receberão o selo de Deus. Não aquelas pessoas que se acham autossuficientes, que até inclusive se consideram como pessoas santas, como pessoas perfeitas. Também nós aprendemos que o selo de Deus não será colocado na mente de homens ou mulheres que sejam amantes do mundo, amantes dos prazeres. E que, na verdade, aqueles que estão ainda ligados aos prazeres e às práticas deste mundo estão se preparando para receber a marca da besta.
Tiremos, portanto, a mente da perplexidade e das dificuldades desta vida e fixemos-la nele, naquele que é capaz de nos transformar, para que, contemplando, sejamos transformados à sua semelhança. Podemos contemplar a Cristo com boa finalidade. Podemos olhar para Ele com segurança, pois Ele é de todo sábio. Ao olharmos para Ele e meditarmos a seu respeito, Ele será formado em nós a esperança da glória. Procuremos com todo o poder que Deus nos tem dado estar entre os 144 mil. Só os que recebam o selo de Deus vivo terão o passaporte para transpor os portais da Cidade Santa. Bem, a declaração aqui que termina a nossa meditação, a serva do Senhor não diz que nós temos que procurar para fazermos parte do número dos 144 mil. Isto não é uma coisa que tem a ver conosco, não é nossa responsabilidade e também não deve ser o nosso alvo constituir o número dos 144 mil. Tudo está na providência divina e deixemos que Deus realmente selecione aqueles que farão parte deste número. A questão é que precisamos entender que nós devemos procurar com todo o poder que Deus nos tem dado estar entre os 144 mil, porque os 144 mil são contados dentro do número dos salvos que estarão com Cristo para sempre, aqueles que estarão buscando a transformação do caráter e a semelhança com Ele. O Senhor nos convida nesta manhã para que nós busquemos a Ele, busquemos o caráter e a transformação da nossa vida, porque somente aqueles que estão buscando dia a dia, lutando contra os seus defeitos de caráter, receberão o selo do Deus vivo. Queres tu receber o selo do Deus vivo? O livro do Apocalipse diz que somente aqueles que serão selados terão o privilégio da salvação. E se você quer realmente fazer parte dentre os selados, o convite do Senhor é que nós devemos buscar a semelhança com Cristo, obedecendo os seus mandamentos e andando em conformidade com a sua vontade. E se você quer fazer parte dentre estes que querem receber o selo de Deus, eu convido você a fazermos uma oração e agradecermos ao Pai Celestial pelo devocional de hoje. Soberano Deus, te agradecemos pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos ofereceu neste momento. Nos ajude, Senhor, a buscarmos a cada dia a semelhança com Cristo. Perdoe, Senhor, os nossos muitos pecados, que são incontáveis. Por favor, Pai, apesar deles serem tantos como a areia do mar, mas nós rogamos, Senhor, que na Tua infinita misericórdia e providência, que o Senhor venha perdoar, purificar e apagar as nossas transgressões. Nos ajude a buscarmos mais do caráter de Cristo em nós e sermos mais semelhantes a Ele. É o que nós pedimos, não porque haja méritos em nós. Esperamos receber humildemente em nome de Jesus. Amém. Que o eterno Deus possa abençoar a todos e, se o Senhor nos permitir, estaremos de volta para mais um Momento de Paz. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir.